E na entrevista de hoje, nós recebemos o Benny Smith. Ele que é patologista neuromolecular, vai conversar com a gente sobre esse relatório da OMS que a gente estava conversando aqui ao longo do nosso programa hoje. Queria agradecer a participação dele aqui e das boas-vindas. Tudo bom? Tudo bom, Renata? Bom dia e obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos aqui o senhor ter aceito o nosso convite para estar com a gente hoje. E eu já queria que você contasse para nós como que foi feito esse estudo. A gente estava divulgando, né, sobre essas carnes vermelhas, né? No caso, a gente falou do bacon, da linguiça, falamos da salsicha e do presunto, e que esses alimentos realmente foram considerados pela OMS, na Organização Mundial de Saúde, como alimentos cancerígenos, ou seja, que aumenta em 18% o risco de a pessoa desenvolver um câncer, e no caso o câncer específico que a gente citava por aqui. Doutor, como esse estudo foi feito e isso já era algo muito conversado no meio médico? Olha, Renata, eu vou deixar logo de cara uma mensagem para o rádio ouvinte. Essa é uma notícia sensacionalista, Renata. Ela é bem ao estilo do caráter de ser e viver do americano, né? O americano é sensacionalista por natureza. Isso me lembra, essa notícia me lembra, ela foi capa dos jornais aqui de São Paulo. Essa notícia me lembra a década de 80, quando eu fui professor da Colômbia, na década de 80, em Nova York, e saiu uma notícia exatamente assim, que o ovo, naquela época, que o ovo causava, não importando a quantidade, causava infarto do miocárdio, por hipercolesterolemia, né? Veja bem, eu vou aproveitar para dizer ao público, ao seu público, a você, o conceito de droga, que é diferente daquele que existe na mente da mídia, né? Droga é qualquer substância que acima de uma determinada quantidade é prejudicial à saúde. Portanto, a carne pode ser prejudicial à saúde? Lógico, se você se entupir de comer carne, né? Agora, a carne, dezenas de cientistas no mundo inteiro, isso não é uma opinião pessoal, conhecem, né, para quem conhece patologia muscular, por exemplo, ou para os neurocientistas, que a carne foi importantíssima, a carne vermelha, para aumentar o tamanho do cérebro, para o ser humano evoluir, para adquirir funções como a escrita, né? Então, essa notícia, com todo o respeito aos pesquisadores da Organização Mundial de Saúde, ela chega a ser um pouco ridícula, né, Renata, para um patologista muscular, né? Ela tem um cunho sensacionalista e vai ser como a do ovo na década de 80. Ela vai passar e as pessoas vão voltar a comer ovo, né? Se você me permitir, Sim. Eu posso falar uma coisa mais importante? Pode. Eu queria dizer o seguinte, sobre o câncer e as neoplasias. Agora eu vou falar com a autoridade de quem foi patologista do laboratório Lavoisier, que foi considerado o melhor laboratório da nossa comunidade durante anos e anos e anos, fundado pelo meu pai, Benjamin José Schmidt. Então eu vou falar com essa autoridade. Um trabalho que eu queria a Organização Mundial da Saúde realizar era estudar as causas de depressão, angústia e tristeza da condição humana. Por exemplo, agora é minha opinião pessoal, uma pessoa que tem câncer do trato digestivo tem uma personalidade diferente de quem tem câncer anorretal, ou quem tem colo retal, ou quem tem câncer da mama, né? Porque a tristeza, a depressão e a angústia, esses sim, são fatores importantíssimos das neoplasias e do câncer. Por isso que o câncer aumenta hoje no mundo numa proporção incrível, porque nós estamos tristes, Renata. Isso sim é importante. E não essa bobagem que saiu na capa do jornal, que comer carne vermelha dá câncer. E o rádio ouvinte que não acreditar nesse meu arrazoado, basta ver o seu avô, o seu pai, que comeu carne a vida inteira, né? Se não, todo idoso que eu visse por aí correndo no Ibirapuera hoje teria sido vítima de câncer, né, Renata?
Certo, doutor. No caso, quando você diz pra gente sobre o ovo, a gente recebeu recentemente uma médica aqui também, nutricionista, e ela falava para nós a respeito disso também, né? A Gisela Salvioli, e ela falava sobre esses booms que aparecem, né, na imprensa, e no caso do ovo massacrado há muito tempo, né? E ela diz, quanto mais perto a nossa alimentação estiver da natureza, maior a chance de ela ser algo que não passou por diversos processos, né? Então, ou seja, mais fácil é que aquilo faça bem ao nosso organismo, né? Então, os produtos mais in natura possivelmente, né? Então, quando o senhor fala sobre as carnes vermelhas, né? Não tem nem o que falar se a gente pensar até na evolução do ser humano, né? E a carne vermelha é realmente presente ali na vida diária. Agora, quando a gente pensa nos alimentos, como a carne vermelha, mas diversas vezes processados para um prazo de validade muito grande, né? E a gente sabe que a alimentação do ser humano nos dias atuais mudou muito da época, né? Dos nossos avós mesmo, e dessas pessoas mesmo que estão correndo no parque, talvez eles tenham se alimentado melhor do que a gente esteja se alimentando hoje nos dias atuais, porque a gente pega uma salsicha, simplesmente joga ali na água fervendo e rapidinho ela tá pronta, e às vezes a gente começa a comer isso com uma frequência muito grande. Então, será que o problema não tá tanto nos alimentos em si, mas no consumo, na verdade, nada equilibrado, que uma vez que a gente coloca esse no prato, a gente tá tirando um outro alimento que seria saudável? Olha, Renata, a pergunta é muito inteligente, eu vou responder em 3 fases, tá bom? Vamos lá. Então, primeiro, eu não conheço a nutricionista, mas eu já parabenizo, né? Porque o ovo é um alimento espetacular. Walter Edgar Maffei, o maior patologista do nosso país, tem um busto dele em Paris, já disse isso no início da década do século 20, né? No começo, entre 1910 e 1920, ele já dizia que o ovo era um alimento espetacular. Agora, você comer 50 ovos por dia, é lógico que você vai ter um malefício à saúde, porque ele vira uma droga, conforme eu te expliquei. A segunda fase da resposta é a seguinte: falando em nutricionista, o brasileiro está ficando gordinho, viu, Renata? Hoje, agora vai chegar o verão, você vai ver na praia, a menina tá mais gordinha, o menino tá mais gordinho. E eu acho que se alimentar saudavelmente, tem que prestar muito mais atenção na quantidade de comida, no que nós estamos comendo. Nós temos que comer menos, Renata. Fechar a boca, né? Fechar a boca. Sim. É a coisa mais inteligente que a gente pode fazer, porque a obesidade nos Estados Unidos é um problema de saúde pública. E o Brasil, as contas da saúde não fecham. E a obesidade é um dos principais problemas geradores de doença hoje na condição humana. Agora, para a sua questão inteligente, puxa, doutor, mas será que eu estou tratando mal da carne, estou processando mal a carne? Inteligente a sua pergunta, e eu vou te responder da seguinte maneira: o maior vilão da indústria alimentícia hoje é o sal. Sim. O sal. Por quê? Porque um dia eu fui no supermercado, eu gosto de ir no supermercado com a minha esposa, né? E eu fui no supermercado com a minha esposa, eu peguei um pacote de batatinha, Renata, e que estava válido até 2016. Né? Por que ele ficava válido? Por causa do sal. Nós ingerimos sal. A Organização Mundial de Saúde, essa mesma Organização Mundial de Saúde, que é baseada na literatura americana, né? Baseada na literatura americana, não escuta a literatura europeia, não escuta os orientais, né? É uma literatura americana, com todo o respeito. Claro. É sensacionalista, eu repito, a notícia é sensacionalista. O sal, nós podemos ingerir até 5 gramas de sal por dia. O brasileiro ingere 25 gramas de sal por dia. E aí, o que o sal vai gerar? Hipertensão, né? Edema. Então, o sal, acima de uma determinada quantidade, ele é muito maléfico. Então, nos supermercados, para proteger os alimentos, o sal, por exemplo, o salário vem justamente dessa palavra sal. O sal era dinheiro, claro, no passado, né? Então, eu acho que o maior problema dos alimentos processados é o sal, viu, Renata? E vou te deixar uma mensagem para você especificamente, para os telespectadores. Sim. Eu repito, muito mais importante do que essa notícia é a gente
observar a nossa condição humana de hoje. Nós estamos tristes, deprimidos. As pessoas, muitas vezes, já tendo aqui no consultório, pessoa que não consegue acordar para ir trabalhar, que não tem vontade de viver, né? Uma menina, você tem voz de menina, uma menina, vou te deixar uma mensagem, uma menina, se você estiver apaixonada, você pode comer carne, viu, Renata? Que não vai ser por isso que você vai ter câncer. E, doutor, quando você fala sobre a questão do câncer e fala sobre a nossa condição humana, né? Com certeza a gente tem que cuidar do exterior, mas do interior, sem sombra de dúvidas. E quando você diz pra gente, né, sobre as questões do câncer, a gente sabe que algumas coisas podem influenciar. Quando a gente fala, né, do fumo, por exemplo, sabe que o cigarro faz muito mal pro nosso organismo. Mas tem vários outros fatores que até hoje ainda não sabem como uma pessoa desenvolve e como outra não. Tem questões hereditárias, mas tem outras questões que a gente ainda não tem explicações, né, na ciência como o câncer pode se desenvolver ou não. E quando você diz nessas questões até emocionais, uma vez eu tive contato com um médico dessa área, né, e Alexandre Noil, filho da Dorina Noil, né, do próprio instituto, e ele dizia que algumas questões como a própria vontade de não mais viver, que era isso que você falava pra gente, de não sair da cama, que até isso podia influenciar no desenvolvimento do câncer, né, porque o câncer nada mais é do que o crescimento desenfreado das células, né. Então, olha, Renata, perdão te interromper. Claro. O Alexandre estudou na Santa Casa de Misericórdia. Conheço a Alexandre, a Dorina Noil é uma heroína do nosso país. O Brasil carece de heróis hoje, né? Nunca o herói foi tão importante na sociedade brasileira como hoje, né? Sim. E eu quero lhe dizer o que os gregos falavam na civilização grega sobre o câncer. Ótimo. O câncer, Renata e Rádio Ouvinte, é uma ferida na alma, né? Sim. Eu acho que isso é bem legal de ser comunicado hoje nessa manhã, que está um pouco nebulosa, está cinzenta, mas, Rádio Ouvinte, a vida é sagrada. Quanto mais a gente envelhece, mais a gente vai dando valor à vida. Aproveitem cada segundo dessa vida, porque a vida é espetacular. Não importa se o céu está azul ou o céu está nublado. Aproveitem a vida, né? Porque a saúde é o estilo de viver. Vamos se abraçar mais, vamos elogiar a amizade, vamos elogiar os melhores sentimentos humanos, vamos deixar de ler essas notícias da mídia. Como é que pode, Renata, se você me permitir, claro, como é que pode um repórter vir entrevistar uma pessoa que o filho morreu por um bandido na rua 10 minutos depois para perguntar o que ele está sentindo, Renata? É bom. A gente, como... Que é isso, a gente, Renata? como jornalista, tem vontade de chorar mesmo quando a gente vê um repórter desses, Deus me livre, que venha me entrevistar. E será que ele vai sair com vida? De entrevistar no dia que eu perdi meu filho, 10 minutos depois, morto por um assassino na rua? A mídia precisa colaborar. O Brasil precisa ter uma revolução filosófica. Porque o Brasil é um país lindo, Renata. Lindo. Não, tem nossos governantes que são feios. Mas aqui a gente conversando, né, para você que está chegando agora na nossa entrevista, a gente está conversando com Beni Schmidt, ele que é patologista neuromuscular, mas o que está sendo muito legal é porque não está aquela entrevista apenas científica, né, onde a gente tem que decifrar alguns termos, não, tá uma conversa mesmo, onde a gente pode falar da vida como um todo e da qualidade de vida, isso tem sido muito bom. Beni, eu queria te agradecer aqui por esse nosso tempo, queria te deixar um espaço aqui no final do nosso programa para falar, então, não só desses alimentos, mas como você tem feito aqui nesse nosso bate-papo, falar mesmo sobre algumas mudanças, talvez, no nosso estilo de vida que a gente precisaria ter para que a gente conseguisse mesmo viver, como você disse, dando mais valor a essa vida sagrada que a gente tem. Muito obrigado, Renata, pela oportunidade e desejo um ótimo dia para o Rádio Ouvinte, né? Que ele aproveite esse dia. Porque quem não aproveita o dia, Renata, quem fica esperando o dia de amanhã para ser feliz, não é feliz hoje. A gente tem que começar a ensaiar a ser feliz todo dia. Essa é a mensagem principal que eu deixo para você. E parar com essa bobagem que carne dá câncer, porque isso é coisa de americano. Um grande abraço.
Um grande abraço também para o senhor, muito bom recebê-lo por aqui. Já fica o espaço aberto para a gente se encontrar em outros momentos de entrevista aqui no nosso Fique por Dentro. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, Renata.